Turminha do quinto ano, bom dia! Hoje nós vamos ter aula de história. Então vocês vão pegar o caderno de história, vão colocar a data de hoje, já o 8 de fevereiro de 2021, pula uma linha, vai escrever nomadismo e sedentarismo, certo? Pessoal, logo abaixo desse meu vídeo tem um videozinho também explicando para vocês um pouco sobre o tema nomadismo e sedentarismo. Assistam o videozinho, tá? Logo abaixo, vocês vão ter um textinho com algumas perguntas. Pessoal, quem tem impressora em casa, se quiser imprimir e colar no caderno, tudo bem. Ai, professor, eu não tenho impressora, e aí? Não tem problema. A única coisa que eu peço, o textinho, pessoal, vocês vão fazer a leitura dele, não precisa copiar no caderno. E aí embaixo dele tem 3 questões. As questões eu quero que copie. Por quê? Porque se colocar só a resposta, não vai saber do que se trata, não vai saber qual é a pergunta para aquela resposta. Então, o texto não precisa copiar, mas as perguntas sim. Então, copia a pergunta número 1, responde. Pula algumas linhas. Copia a pergunta número 2, responde. Pula algumas linhas. A 3 e responde, certo? Eu vou dar uma explicaçãozinha para vocês aqui um pouquinho do tema e depois vocês vão assistir o vídeo e fazer a leitura. Então, pessoal, os primeiros grupos de humanos, que habitavam a Terra, eles eram nômades. O que é um povo nômade, professora? Povo nômade é que não tem residência fixa. Eles não tinham um local para morar, que nem uma casa, e eles viviam naquela casa por muito tempo. Não. Eles viviam do que a natureza oferecia. Então, chegava um povo ali numa região. Ali eles caçavam, ali eles pescavam, ali eles colhiam frutas, colhiam folhas ali que dava para alimentação dele e ficavam ali por um tempo. Mas, como eles só iam pegando, eles eram caçadores e coletores, eles só iam tirando da natureza, o que acontecia? Chegava uma hora que os recursos ali daquela região, a caça, as plantas, os frutos, iam acabando. E aí? Eles não tinham mais o que comer. E é aí que eles migravam. O que é migrar? Eles saíam de uma região e iam para outra região. Eles saíam dessa região que eles já tinham ficado e que estava esgotando os recursos, para eles se alimentarem, e eles mudavam para outra região que possuíam os recursos para eles poderem se alimentar. E assim eles faziam sempre. Chegava naquela região, caçava, coletava. Começava a acabar, eles mudavam de novo. Então, eles sempre iam mudando. Eles não tinham um lugar fixo que eles moravam. E aí, o que mudou? Com o tempo, os homens começaram a perceber o quê? Que se eles cultivassem, se eles domesticassem os animais, eles teriam ali o que comer e eles não precisariam ficar mudando de lugar para lugar. Porque assim, se ele cultivasse, ele ia colher, depois ele ia cuidar, a planta ia nascer de novo, não é? Ou o fruto ia nascer de novo. Então, ele não precisava mudar de lugar. Então, foi aí que surgiu o sedentarismo. Sedentarismo é que tem residência fixa. Então, depois que eles aprenderam a dominar as técnicas de agricultura e a de domesticar animais, eles começaram a ter o quê? A residência fixa. Eles não ficavam mais mudando de região para região. Eles plantavam e cuidavam dos animais ali, naquele local, certo? Então, aí vocês assistam lá o videozinho. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre as questões, pessoal. A questão número 1. Agora que você já leu o texto, você consegue descrever alguma característica do povo nômade? Então, o povo nômade era aquele que não tinha residência fixa, que ele mudava de lugar para lugar, de região para região. Então, ali, nós já temos uma característica, não possuía residência fixa. Se alimentava do quê? Do que a natureza oferecia. E ele se deslocava de uma região para outra. Então, essas são algumas características do povo nômade.
A número 2, pessoal, é para vocês colocarem verdadeiro ou falso. Todas essas questões do verdadeiro ou falso do número 2, pessoal, é referente ao povo nômade, tá bom? Todas elas são sobre os nômades. Então, a primeira, a sua maior fonte de sobrevivência era a caça? Então, a maior fonte de sobrevivência do povo nômade era a caça? Verdadeiro ou falso? A segunda opção, alguns anos se passaram e o sedentarismo apareceu? É verdadeiro ou é falso? Viviam no mesmo lugar por anos? Então, quer dizer, o povo nômade, eles viviam no mesmo lugar por anos? Verdadeiro ou falso? Eles abandonavam o local quando não podiam mais. Então, o povo nômade, quando eles não podiam mais ficar naquele lugar, que aquela região não tinha mais o que oferecer para eles, eles abandonavam o lugar? Verdadeiro ou falso? Retiravam da terra e da caça o sustento daquele grupo? Então, o povo nômade, eles retiravam da caça e da terra, das frutas, das plantas, o sustento para aquele grupo deles? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Então, copiem, tá, as opções e coloca lá entre parênteses se é verdadeiro ou falso. Número 3. Por que o ser humano deixou de se mudar e virou sedentário? Então, ele era nômade, mudava de região em região. O que aconteceu? Que técnicas que eles dominaram que fizeram com que eles deixassem de ser nômades e se tornassem sedentários, que se fixassem numa residência? Então, vocês respondam as questões. Então, olha, assista o meu vídeo, assista o videozinho que eu coloquei lá embaixo, leia o texto e responda as questões. Qualquer dúvida, vocês me mandem. Acabou de responder as questões no caderno? Me mandem fotos. Não me mandem só as respostas. Eu não quero que copie o texto, não vou fazer isso com vocês agora, mas as perguntas eu quero. Copia a pergunta e coloca a resposta embaixo. E me manda a foto. Tá bom, turminha? Tô aguardando as fotos de vocês.